para mim, é mais importante é fazer práticas, seja meditação, recitação do mantras, um, uma prática espiritual, rezar, ok? Então, e desejar bem com a mente, desejar bem ao mundo, ao Brasil, aos outros. Yeah. Porque essa é uma das coisas que, para mim, parece muito fraco hoje, que tudo deve ser materialista, visto. Doar tem que doar uma coisa, não pode doar uma boa intenção, um bom sentimento, um bom desejo. Yeah. Mas se você lê os textos budistas, Buda sempre fala dessa intenção, os pensamentos, o poder, a potência dos pensamentos. Yeah. É como o humano, estamos limitando nossa mente para aqui e coisas pequenas. Yeah. E não podemos pensar mais dos outros e desejar com boa energia aos outros. E isso é uma prática que chamamos transferência dos méritos. Uhum. A transferência dos méritos. E isso vai gerar uma mente coletiva, positiva, e vai mudar o karma coletivo e vai tornar positivo. Mesmo sendo algo sutil, a oração, o senhor sente que, ou tem exemplos de que ela realmente teve um efeito global positivo? Sim. Primeiro, a pessoa que faz isso já sente bem. Uhum. Isso já... Sim, porque, desculpe, só queria sim. Elaborar isso. Porque a pandemia do coronavírus é tão específico que temos que evitar contato com os outros fisicamente. Então, se achamos que assim já acabou, então, se eu não posso ter contato físico, então não posso fazer nada para esse mundo. Então, será que cada um somos inúteis em nosso espaço? Não é assim. Então, pelo menos o que eu entendo da meditação do amor benevolente e da compaixão é desejar bem e que a vacina seja acessível para mais pessoas e que todos os que estão doentes possam voltar à saúde, ok? Tudo o que nós sabemos das notícias podemos desejar bem aos outros. Pensando Sim. assim, positivamente, a primeira pessoa que muda e se beneficia é nós. E esse narcisismo e esse egocentrismo já vai diluir, aflorar, right? Aflorar. Não tão apertado assim. Afrouxar. Aflojar. Yeah. Uhum. Eu acho que mesmo se a gente tiver uma mente mais materialista, a gente consegue trazer essa prática para a gente. Sendo mais espiritualista ou mais materialista, mas se tiver uma compreensão ampla, por exemplo, se a gente acreditar de um modo mais espiritual que essa energia vai reverberar e transformar do plano espiritual para o plano físico, então realmente essa intenção que você vai reverberando do amor benevolente vai causando essas transformações. Mas, por outro lado, se a gente pensar de um modo mais materialista, mesmo assim, a gente sabe que enquanto a gente está praticando o amor benevolente ou qualquer pensamento positivo de um modo verdadeiro, você vai acionando no seu cérebro áreas que são mais... você vai reforçando áreas que têm mais a ver com bem-estar, que vai promovendo a sua fusão com os outros seres, né? Vai tirando a raiva, tirando a inimizade e vai criando uma sensação de bem-estar interno que, com a prática, né, inúmeras pesquisas científicas que mostram que a repetição de um padrão de pensamento vai moldando o nosso cérebro. Então, mesmo se for materialista demais, é uma boa prática e a pessoa vai ter benefícios disso, né?
Sim, com certeza. E, Uhum. e outra vez, meditação é algo que aprendemos fazendo. Não se Sim. pode meditar falando. Uhum. Fazer, sentir o benefício, ter a confiança, convicção e fazer mais. E essa convicção se torna como uma diligência. Desejo de meditar, querer desejar bem aos outros. E isso é forte, Uhum. bem forte, como uma prática. Sim. E isso acaba, então, moldando o nosso comportamento, né? Então, essa questão de ter atitudes mais responsáveis, que levam em consideração outras pessoas, não vai ser algo forçado, vai ser algo natural, espontâneo da sua própria mente, né? Você transformou sua mente e você transforma o seu comportamento. Sim. Uhum. E se você fala com outra pessoa, um amigo, alguém, para fazer o mesmo, então as mentes se vão alinhando ao mesmo propósito. Assim, Sim. é como nós estamos tentando de alinhar com laços da sabedoria com todas as pessoas presenciais agora, que vamos alinhando para hacer esse tipo de prática. Yeah. Uhum. E sentindo que nós temos uma responsabilidade coletiva. Devemos contribuir positivamente. Como nós afetamos ao mundo se todos estamos deprimidos e Uhum. reclamando da situação do governo e essa quarentena e tudo? E como ajudamos se estamos assim, pensando dessa maneira, negativamente? Uhum. Quando a gente fala de responsabilidade coletiva, a gente Sim, fala que todo mundo tem a sua responsabilidade na situação, na condição em que coletivamente a gente se encontra. Então, nós precisamos, né, já que tudo isso é um karma coletivo, nós precisamos coletivamente transformar a nossa mente, o nosso comportamento, os nossos sentimentos também, mas sempre tem aquele grupo de pessoas que não se importam, não ligam, e nós somos tanto coletividade, e eles são tão coletividade quanto a gente, somos um único grupo nesse mundo, somos todos humanos partilhando do mesmo destino, dos mesmos desafios, né, da pandemia. Como é que a gente lida com isso? Porque a gente tenta meditar, a gente tenta tomar decisões corretas, decisões mais sábias, decisões compassivas, mas vai ter aquele grupo muito grande de pessoas que simplesmente não se importam, torcem contra, não leva nada a sério. Como a gente consegue lidar com isso? Porque por mais que eu tome as minhas decisões e ele tome as decisões dele, a consequência do karma coletivo vai cair sobre todo mundo. Todo mundo vai passar pela mesma coisa por causa das decisões de todos. Uns tomando decisão num sentido, outros tomando decisão em outro sentido, mas no fim, como é que a gente pode lidar com isso? sem inimizade. E com paciência. Não, sim. O Buda sempre falou que a força do bem é muito maior que a força do mal. A bondade sempre vai ser maior em potência que a maldade. Maldade é autodestrutivo. O Buda falou isso? Não em essas palavras, mas fala Não, de sim, que sim. sim, eu posso enviar o chinês para você. Em Mahaprajna Paramita Shastra tem uma conversa que fala de que o bem é infinito, imensurável. Por quê? Porque bem se expande em volume, em influência. Mas maldade tem um problema. Maldade chega a um ponto
Maldade sempre precisa de um inimigo para apontar. E uma vez que esse inimigo é destruído, a maldade, ou pessoas maldosas, autodestruem. Então, maldade é limitado, é mensurável. Bem, a bondade é imensurável. Isso sim, essa frase está. Sim, eu concordo assim no aspecto mental, espiritual, sim, eu concordo, assim, tudo está dentro do universo, dentro do Shunyata, dentro do Tal, e assim, né, tudo vai operando de acordo com a lei existencial, então a vida, a abundância, tudo isso é infinito, e aquilo que é a maldade, né, o mal, é criado pelos seres humanos, que é uma fração mínima dentro do macrocosmo, né? Mas em questões práticas, leva muito tempo para você edificar, construir alguma coisa boa, mas para destruir é muito rápido, né? Então, eu acho que em questões práticas que fica complicado de lidar com essa situação, como a Sun colocou, que aí vai todo mundo cooperando para as coisas ir lá em cima e vem alguém, um Zé Mané, vai lá e derruba tudo, e aí afeta todo mundo. Mas que é o que derruba? Nossa existência, não podemos construir nada que podemos levar. Então, se nós construímos algo bom, quem pode derrubar o bom construído? Bom, de forma imaterial, ninguém, mas aqui, conforme os nossos esforços coletivos... Sim, mas aí está, é bem interessante essa conversa, porque se nós acreditamos que estamos construindo algo que vai ter uma essência permanente, que vai ficar, já estamos jogando com algo um pouco durável. Porque a única coisa que estamos fazendo é, através dos empreendimentos, durante nossa existência, estamos construindo bom em nós, estamos evoluindo. E o bem evoluído, quem pode tirar? Quem pode destruir isso? Ninguém. Ninguém. É dizer, voltando ao que Sun Yue falou, que mesmo que um grupo de pessoas agem bem e outro grupo, e tem grupos que ainda estão agindo mal, então é como todo se suma e assim, então plus, minus e tudo isso, então a conta vai ficar um pouco com dívida. Não é assim. Ao fim, todos os efeitos, todos os resultados são vivenciados como? Individualmente, porque cada um está em próprio universo, através do próprio karma e consequência. Então, se deixamos que os outros afetem a nossa noção do bem, então não é problema do outro, é nossa convicção, ou falta de convicção de que é o correto e que é o puro, o que é o caminho da pureza. Então, é questão o caminho não é nem chegar, nem começar, é fazer. Seguir fazendo e cair e levantar, mas sempre inclinando hacia a sabedoria e a compaixão. E perdoando e tendo tolerância pelos outros que ainda não chegaram. Porque comparado aos outros que estão muito mais avançados que nós, nossa, somos crianças. De um modo geral, a gente tem um senso de bem comum. Todos nós queremos estar em paz, em felicidade, mas o meio para chegar
a essa felicidade, não é um consenso, cada um pensa que é através de um caminho, e não tem como a gente ter um caminho único, mas sim respeitando o caminho individual, né? Pessoas bem altruístas têm como programado a humildade. Nunca pensam que fazem grande coisa, mesmo que doaram um rim a um desconhecido. Então, imagina, esse tipo de bem ou bondade, a essa altura, são modelos para seguir e acreditar que é possível. Mas não estou falando que todos têm que sair e dar um rim, por favor, ok? Mestre. Sim. Uma pergunta. Sim. Então, a partir do modelo kármico, né, do budismo, a gente pode até dizer que mesmo essas pessoas, né, tanto os extremos, né, os psicopatas e os altruístas, a própria estrutura biológica, física, é um resultado kármico de cultivo de vidas passadas. Sim. Não é porque surgiu o cérebro assim e essa estrutura é por acaso. Não, mas não é fixo tampouco. Nós podemos ter muita capacidade para empatia. Nós, né? Pessoas que achamos que somos normais, ou relativamente mais normais. Mas o que acontece? Se nós sentimos complacente com nossa vida e estamos bem confortáveis, que estamos bem, mas outros estão mal e aprendemos a não olhar, não querer ajudar. Então, nossa programação ainda está continuando. Então, podemos ir de muita empatia a cada vez menos empatia. Eu he visto pessoas assim. E eles acham que menos empatia, eles acham que é equanimidade, mas não é. Porque já não se importam dos sofrimentos dos outros. Nem desejar bem, nem tem essa gana, nem querem fazer isso. Nada é fixo. Mas, e por isso, karma é uma energia, são ações que continuam. Cada momento, cada ação corporal, verbal e mental. A compaixão somente pode seguir incrementando se está acompanhado pela sabedoria do não eu. Porque como humanos praticantes, quando enfrentamos situações, como o Sun Ye falou, que tem pessoas que brigam conosco quando nós não queremos uma briga, e o que fazemos com esse tipo de pessoa, não? Então, se não tem a sabedoria como base, é bem fácil de também retroceder e começar a duvidar. Nossa, será que eu sou demasiado compassivo? E aí, em vez de avançar, é retrocessar. E no tripé budista, que aí está o samadhi, a concentração, meditação, como que ela está dando suporte para sabedoria e compaixão? E por isso concentração é tão importante. É uma concentração no contexto budista, é uma ferramenta. É como uma mente treinada, é uma mente com força. Uma mente destreinada ou sem treino é uma mente bagunçada, mas mesmo forte, mas bagunçada. E tem propensidade de prejudicar mais que beneficiar. Uma então mente vamos sem meditar, foco, né? Temos que meditar. Temos que praticar Tai Chi,
e Kung Fu e todas essas coisas que geram atenção plena. Bom, para quem não é muito familiarizado, o karma tem a ver com a nossa ação intencional que gera consequências. Sim. E a gente sabe que quando a gente faz alguma coisa, seja um pensamento ou algo que a gente fala ou que a gente faz fisicamente, isso gera uma consequência. Mas deixar de fazer também gera karma. Quando você tem a possibilidade de ajudar, mas você não ajuda, isso também gera um karma negativo? Às vezes, em vez de ajudar, terminamos tornando a situação ainda mais grave. É como eu como monge, eu gostaria de ensinar meditação a todos. Mas imagina se eu saio na rua e agarro e aí, você precisa meditar. Nossa! Todos os dias, se eu saio um pouco, já sei, tantas pessoas precisam meditar, mas eles têm que mostrar que querem uma mudança. Então, esse é um exemplo engraçado, mas muitas vezes querer ajudar não é suficiente. O objeto, o subjeto, o outro, tem que querer ajuda. E nós também temos que ter a humildade de saber que não estão pedindo nossa ajuda. Mas eu perguntei mais na situação, como alguém está querendo ajuda, você Sim. tem a possibilidade de ajudar, mas você escolhe não ajudar. Isso causa karma negativo? Sim, isso nesse sentido que é dentro da força carregável para si mesmo, dentro da possibilidade, mas por egoísmo a gente decide não quero problema. Assim, então, nesse sentido, que tipo de karma? É um karma negativo em que sentido? Um dia, quando eu ou nós precisamos de ajuda e estamos olhando por todos os lados e vamos encontrar olhos frios. Karma e consequência. Não significa que nós estamos proativamente tratando de ajudar a todos que não querem nossa ajuda. E então, também é negativo. Porque imagina quando você não precisa de ajuda e alguém quer ajudar. E conhecemos muito dos pais assim, não? Então, As pessoas que ajudam as velhinhas a atravessarem a rua, mas elas nem queriam atravessar. Então, a parte da sabedoria é observar o que os seres precisam. Teve uma pessoa que um dia deu uma esmola, né? Foi o Chico Xavier, não sei se o senhor conhece. Ele deu uma esmola para um bêbado, né? O bêbado pediu dinheiro, ele deu. Aí perguntaram para ele, mas Chico, você deu dinheiro? Ele vai lá comprar bebida. Ele falou assim, eu fiz a minha parte, ele precisava de ajuda e oferecer ajuda para ele. Agora cabe a ele fazer a parte dele e usar bem esse dinheiro. Né? Então, tem algumas situações que a gente fica muito em dúvida se a gente vai ajudar de fato ou não. Por exemplo, essa situação de dar uma esmola, né? E aí, eu acho que a gente tem... não estou defendendo a esmola, né? Mas, enfim, eu acho que dar um voto de confiança para a pessoa já é uma grande ajuda, às vezes, né? Então, é a questão da dar decisão. Dinheiro é o mais fácil e também conveniente, mas é mais duvidoso. Se alguém fala que quer comida, eu sempre pergunto, o que quer comer? Vou comprar a comida que você quer comer. E aí, quando me dizem, não me dá comida, dá-me dinheiro. E então, já, a intenção está clara
que não está pedindo comida, então eu também não sinto a necessidade de dar para algo errado. Mas eu acho que aí você conseguiu sair da dúvida, né? Porque você olhou para a pessoa e perguntou o que você gostaria de comer. Em vez de você já bloquear por ter dúvida, né? Você deu um voto de confiança e perguntou o que a pessoa precisava. Você parou para ouvi-la, né? Se pode como analisar mais. Mas sempre desde o que eu entendo da generosidade, a generosidade deve ser feita com boa vontade e também com cuidado, com muito amor e cuidado. Não é somente assim, dar algo conveniente. É tomar tempo. E muitas vezes, se não temos, não temos tempo para fazer isso, então já passamos tranquilamente.